Boa noite, igreja. Maravilha. Como é bom a gente estar aqui reunido. Você que está nos visitando, você é muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter a sua presença aqui. Você crê nas grandes coisas que Deus tem preparado e reservado para a sua vida? Você crê? Hã? Dá um glória a Deus bem alto aí. É isso aí. Gente, hoje nós temos um momento muito especial aqui para nós, que é um momento onde a gente vai estar orando por algumas crianças, consagrando, dedicando elas ao Senhor. Então eu quero chamar a Ana Laura aqui na frente com sua família, e a Maria Alice também. Maria Alice Alvarenga, hein? Olha, eu sou alvarenga também, hein? Vamos chegando, nossa equipe vai estar orientando vocês ali para subir. Pode ir chegando. Pode dar uma salva de palmas aí. É engraçado, pode vir mais para cá. É engraçado que a gente dá a salva de palmas para a criança mais baixo, com medo de acordar, mas o barulho até agora não acordou ela. Que bênção, gente, que bênção, bom ter vocês aqui. Gente, esse momento é muito especial para nós, por quê? Nós não acreditamos, nós não batizamos crianças, por quê? Porque o batismo tem a ver com um testemunho público que um dia elas farão em nome de Jesus para o Senhor, da fé delas em Jesus Cristo. Então, o batismo é algo que tem que fluir do coração delas, uma decisão que flui delas. Então, ela é batizada mostrando publicamente aquilo que aconteceu no coração dela, a vida nova que ela tem. Então, mas nós dedicamos e consagramos as crianças ao Senhor, como a Bíblia nos mostra. E eu quero ler um texto aqui, gosto muito desse texto, porque é um texto que fala a respeito de uma árvore. Salmo 1 fala o seguinte: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medita de dia e de noite. Presta atenção, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Gente, aqui esse texto ele está falando como é feliz a pessoa que ama a palavra de Deus. E sabe, amar a palavra de Deus tem a ver com seguir ela, tem a ver com submeter ela. Falei isso para a equipe hoje. E o nosso desejo para a vida das filhas de vocês é que vocês amem tanto a palavra de Deus, que elas se tornem pessoas que são apaixonadas pela palavra, que elas vivem na palavra. Porque viver na palavra significa uma coisa: ser como uma árvore plantada à beira de um riacho, que vai dar fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Uau, imagina isso? Vamos declarar isso sobre a vida delas hoje? Vamos? Então, estenda suas mãos aqui. Pai, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre essas crianças, ó Deus, a sua graça, que elas cresçam em conhecimento, em sabedoria, que elas venham, ó Deus, exercer o papel, a função, o propósito do Senhor aqui nessa terra. Nós declaramos sobre elas, ó Deus, saúde, nós declaramos conhecimento, sabedoria, força, coragem, nós declaramos, ó Deus, as suas bênçãos sobre a vida delas, como a tua igreja unida, ó Deus, com um só propósito. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, cuide delas, proteja elas, que o coração delas seja, Senhor, totalmente seu. Que todo respirar da vida delas, ó Deus, seja para a tua glória. Abençoa, ó Deus, seus pais, suas famílias, ó Deus, que elas sejam instrumentos para moldar a vida dessas crianças, para que em nome de Jesus elas cumpram, ó Deus, com o papel delas aqui nessa terra. Deus, nós te louvamos, dê força, dê todo o suprimento necessário, ó Deus, para a vida deles, ó Pai. Dê toda capacitação em meio às lutas de criar um filho, que o Senhor capacite-os, dando sabedoria necessária. Deus, colocando as pessoas certas na vida deles, ó Deus, para orientar, para mostrar como ser, como fazer, ó Deus, de acordo com a tua palavra. E que essas crianças, ó Deus, cresçam apaixonadas pela tua palavra, ó Deus, e sejam árvores que dê frutos para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Abençoe. Abençoe. Abençoe, princesa. Abençoe. Abençoe, viu? Abençoe. É isso aí. Oh, desculpa.
Amém. Estou vendo a hora que a gente vai... Nós vamos dedicar aqui 10, 20 crianças, hein? Hã? Você crê nisso? Dá um glória a Deus, hein? E bênção. Gente, hoje nós vamos encerrar a nossa série. Oh, pode falar aí, mais forte. Oh. Hoje nós vamos finalizar a nossa série, Desintoxicando a Alma. Eu quero encorajar você que não assistiu, assista. Você que assistiu, já esteve aqui no culto durante esse tempo e foi seguindo aquilo que Deus foi falando. Eu quero que você, se você puder, compre o livro. A gente não falou tudo que está no livro, nós falamos apenas parte daquilo que está falando no livro. Então compre o livro. Leia o livro, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai abrir a sua mente para coisas que você precisa mudar, para coisas que você precisa ser transformada pela palavra dele dentro do teu casamento, dentro dos seus relacionamentos. Então, leia o livro, tá bom, gente? Eu estou encorajando você, leia o livro Desintoxicando a Alma, do Craig Groeschel. Mas, próxima semana nós vamos começar uma série nova, chamada Divina Direção, certo? E essa série é uma série que toda Amor e Cuidado vai estar fazendo junto. Todo Amor e Cuidado. Onde você for no Amor e Cuidado, a gente vai estar fazendo todos juntos, em união, a mesma série. Também é tirado de um livro do Craig Groeschel. A gente não combinou isso, mas foi um atrás do outro. Mas é um livro que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai te dar entendimento a respeito da direção de Deus, como seguir a direção de Deus na sua vida. Amém? Você quer a direção do Senhor para a sua vida? Amém, amém. Eu quero finalizar hoje, gente, com uma palavra muito importante. Eu quero falar a respeito da contaminação do medo. Eu creio que essa daqui, para a gente fechar essa série, é algo muito importante. Você, como toda criança, provavelmente, quando era pequenininho, tinha alguns medos. Às vezes o seu medo era de barata, lagartixa. Às vezes o medo era coisa assim. Às vezes você cresceu e ainda tem medo aí de sapo. Às vezes você tem medo de sapo. Não me visite na minha casa. Na minha casa tem uns sapinhos lá, que às vezes em época de chuva desaparecem. Então, às vezes você tem esses medos. Eu lembro que eu tinha um. Eu não sei porquê. Mas sabe quando você dorme e você tinha aquela impressão de que você não podia ficar com o braço assim, ó? Como se alguma coisa ia te pegar pelo braço? Não sei vocês, mas eu tinha esse medo. Que eu ia dormir... E daí, por um tempo da minha vida, eu tinha esse medo. Claro que, graças a Deus, meu pai foi me orientando, minha mãe foi me orientando, isso daí foi embora. Tanto é que depois, nos tempos gelados, eu dormia no chão. E às vezes, se deixasse, eu aparecia debaixo da cama. Porque estava nos tempos gelados, não, nos tempos quentes. Eu ficava com muito calor, deitava no chão e às vezes rolava para debaixo da cama. Então o problema, graças a Deus, foi resolvido. Mas quais são os seus medos? Quais são os medos que você às vezes carrega de quando você era pequeno? Vamos fazer um exercício aqui, já que você ama, eu sei que vocês amam isso que eu faço com vocês. Fala para a pessoa do seu lado um medo que você tem. Fala aí, vamos ver se é corajoso. Fala um medo que você tem aí para a pessoa do seu lado. Pode ser de animal, pode ser de alguma coisa. Fala aí para a pessoa do seu lado. Barata, tem gente que tem medo de barata, é impressionante. Tinha uns meninos lá na cela que tinha medo de barata, mas eu acho que eu resolvi esse problema. Com um pouco de trauma. Tô brincando. Devia ter contado essa história para começar, inclusive. Gente, nós carregamos medos. Mas a gente tem um grande problema com medo. Porque o medo, ele acaba nos travando de viver coisas. O medo, ele vai nos travando de viver o potencial que existe dentro de nós, que não foi colocado por nós, mas que Deus nos fez para viver. E hoje eu creio que Deus ele quer tratar isso na sua vida. Seja lá qual é o seu medo. Às vezes o seu medo é de falar em público. Às vezes o seu medo é de perder alguma coisa. É interessante porque quando a gente vai analisando a respeito do medo, a gente poderia classificar aqui em 4 categorias de medo, que normalmente o ser humano passa, certo? Então alguns eles vão sofrer de medo, o medo da perda. Então às vezes tem a ver com perder o seu cônjuge. Você já imaginou perder seu cônjuge? Sabe quando você assiste um filme? Gente, isso daqui pensa que Deus, foi um negócio que Deus falou muito comigo. Teve alguns anos atrás que eu falei sobre medo na igreja. E eu dei um testemunho a respeito disso.
Às vezes seu medo, você assiste um filme que acontece uma cena, um drama, onde o marido perde a esposa perde o marido. Gente, como que fica o teu coração? Fica sem chão. Parece que você não consegue imaginar. Se você pensa nisso, dói de uma forma tão profunda. Acontece com você? Pode levantar a mão se acontece com você. Se você não levantar a mão, você vai ter um grande problema. Então levanta a sua mão. Porque seu cônjuge está do teu lado. Às vezes, um grande medo que a gente passa na vida é perder os nossos filhos. Aconteceu um acidente. E às vezes, alguns pais não permitem que os filhos saiam, façam alguma coisa. Por quê? Porque alguma coisa pode acontecer e eu perder os meus filhos. Às vezes, a perda que você sofre é uma perda, é algo de perder financeiramente. Perder o controle das suas finanças, ou o controle de alguma coisa. Você já passou por isso também? De você gostar de controlar as coisas na sua vida. Você sabe, quando a gente passa alguns traumas de infância, às vezes a gente cresce com isso, querendo controlar tudo. Para quê? Para a gente não sofrer. Mas é claro que ao longo da nossa vida a gente vai percebendo que nós não temos o controle. Nós não temos o controle a respeito do que as pessoas vão fazer com a gente, do que as pessoas vão fazer com que a gente sofra. Para todo relacionamento que a gente se abre, para toda intimidade que a gente se abre, a gente vai ter que se expor, a gente vai ter que abrir o nosso coração de uma tal forma que nos coloca numa posição onde nós não estamos no controle. Se você quer um relacionamento profundo, você precisa passar por isso. E se você quer um relacionamento profundo, eu já te digo logo, você vai acabar machucado. Porque faz parte de relacionamentos profundos. A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, o homem, ele afia o seu irmão. Em outras palavras, o processo de amadurecimento num relacionamento não acontece nos momentos bons. Não acontece também nos momentos bons, mas o momento que mais vai lapidar, mais vai forjar, mais vai fazer com que você amadureça e cresça no seu relacionamento, é o momento onde um conflito acontece dentro do relacionamento. Um atrito de ferro batendo no ferro. Quando o ferro bate no ferro, não é algo simples, sai faísca. Imagina se o ferro tivesse sentimentos, se o ferro sentisse algo. Quando bate um ferro no ferro, quando vai passando ali para amolar, o que acontece? Dor. Então, muitas vezes é por meio da dor que você vai crescer no seu relacionamento. Então, às vezes a gente quer ter controle das coisas, mas saiba, você não vai ter. Então, às vezes, a gente tem muitos medos. Eu não sei qual que é o seu medo. Às vezes o seu medo tem a ver com fracasso. Gente, pensa no negócio que tirou um peso das minhas costas. Eu lembro que teve uma palestra no Summit que a gente fez, quando a gente estava no outro templo ainda. O Summit é um evento, uma conferência de liderança global. E a gente fez aqui uns 2 anos na nossa igreja. E foi um negócio assim, muito, muito marcante. Teve uma palestra em específico que um homem deu, que falava a respeito do medo de fracassar. E eu lembro naquele dia como Deus abriu os meus olhos para mostrar para mim que eu não precisava ter medo. Não ter medo de tomar as decisões que eu precisava tomar. Não ter medo de me posicionar quando Ele falasse para eu me posicionar. Você sabe que a gente tem medo de fracasso por quê? Porque quando a gente sonha coisas, quando a gente tem sonhos, quando a gente tem planos, quando às vezes pessoas chegam para nós, quando nós somos pequenos, e por causa da nossa deficiência em alguma área, eles começam a apontar para nós o nosso defeito e falar: você não vai ser nada, você não vai conseguir prosperar. Eu tive pessoas apontando isso na minha cara. Eu tive professores sentados na frente de todo mundo. Tudo bem que eu cooperava para que isso acontecesse. Eu cooperava, eu não era um santinho dentro da sala de aula não. Eu não conseguia ficar parado. Eu lembro que a professora chegava para os meus pais e falava: nossa, seu filho é educado, seu filho não sabe falar super bem, mas ele não consegue ficar parado, ele não fica sentado, ele é para lá, para cá, ele quer ajudar, ele quer fazer um monte de coisa, ele só não senta para fazer a lição, do resto ele faz tudo. Você já sabe que eu devia ser diagnosticado com o quê? Ah, obrigado. Gente, e o que aconteceu nesse momento? Pessoas, então, as coisas que eu fazia dentro da sala de aula, porque eu fui crescendo, talvez as brincadeiras, eu deixava a professora talvez um pouco irado, mas professores começaram a apontar o dedo e declarar palavras, declarar coisas a respeito do meu futuro.
E a gente vai crescendo, e às vezes seu pai, sua mãe fez isso no momento de ira, no momento de estresse, no momento onde você trouxe para eles uma ira dentro do coração deles. E nesse momento de despreparo, direcionado não pelo Espírito Santo, mas pela carne, palavras foram lançadas contra você. E você sabe o que acontece? A gente agarra essas palavras, a gente começa a acreditar nessas palavras. E a gente vai crescendo, e conforme Deus ele vai nos dando sonhos, Deus ele vai nos dando entendimento do que Ele quer fazer, conforme nós vamos nos aproximando de Deus, a gente começa a ter os medos, por quê? Porque os planos e os projetos de Deus para a nossa vida são sempre muito maiores do que a gente pode fazer. Muito maiores, coisas que vão exigir de nós mais do que nós temos. Primeira coisa que vem na nossa mente então é medo. Por quê? Medo de fracassar naquilo que Deus me deu. É quando a gente se torna pai e pela primeira vez mãe e você tem aquele medo no seu coração de fracassar. Ou aquele que casa e tem medo, está com medo de como vai ser. Eu vou dar conta de suprir, de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um marido, de ser uma esposa. Medos tomam conta da nossa vida muitas vezes. O medo do fracasso para aqueles que estão saindo da faculdade, estuda lá 4, 5, 6 anos, 8 anos, 30 anos. Tem uns que não saem dos estudos. E daí o que acontece? Quando sai, qual que é o medo? O que eu faço com tudo isso daqui, com esse conhecimento? E começa a vir muitos medos no nosso coração. Medos por quê? Porque eu não posso fracassar. Olha o tanto que foi investido em mim. Olha o tanto que meus pais investiram em mim. Olha o tanto que está sendo... Olha o tanto que foram anos pagando escola particular. Foram anos... Meus pais me tiraram da escola particular. Eles chegaram num ponto que eles falaram assim: filho, você não vai conseguir, você não quer estudar, filho? Não dá para a gente ficar pagando escola particular. Eles falaram: vai para a pública. Eu fui, estudei o resto do meu tempo na escola pública. E daí eu tive uma transformação do quê? De coração, que era o que eu precisava. Eu precisava de Jesus. E quando eu tive a transformação de coração, eu já tinha na minha vida um histórico ruim dentro da escola. E o meu histórico ruim não permitia nem que eu entrava dentro da sala de aula. Porque eu entrava, a professora falava: não precisa nem entrar. Pode sair, porque eu não quero bagunça na minha sala. Mas meu coração já tinha mudado. E daí Deus ele me dá outras oportunidades. E glória a Deus que eu me formo na faculdade. Depois vou para fazer teologia, me formo em teologia. E Deus ele faz grandes coisas daquele que não tinha, talvez, perspectiva futura. Porque Deus faz isso. Porque não é pelo nosso poder, mas é pelo poder dele. Quando a gente tem um coração transformado, rendido, ele faz grandes coisas. Então talvez seu medo é de fracassar, e o fracasso nos paralisa, impedindo o início de qualquer coisa nova. Às vezes é abrir um negócio, às vezes é estudar, é voltar a estudar. Às vezes você já estudou, mas Deus tem apontado a direção, fala: filho, você precisa estudar isso daqui, que eu quero usar a sua vida nisso daqui. E às vezes a gente começa a ter medo de fracassar, por quê? Porque eu saí dos estudos há tanto tempo. Às vezes na busca de um relacionamento eu tenho medo de fracassar. Às vezes, em entrar em contato e falar no telefone com alguém, eu tenho medo de fracassar. Tem gente que não consegue falar no telefone. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas que têm dificuldade em ligar e conversar, falar, se expor, lidar com problemas. Tem pessoas que têm medo de fracassar no relacionamento e confrontar alguém que ama. Isso é medo. Outro medo que muitas vezes nós temos é o medo da rejeição. Às vezes a gente tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, de sofrer um abandono, porque na nossa vida a gente já aconteceu isso talvez. Talvez lá com seus pais você sofreu abandono. Talvez em algum momento da sua vida algo foi expresso para você com o intuito, ou não com o intuito, mas aconteceu de você não se sentir amado. De você se sentir uma pessoa qualquer nesse mundo, como se você estivesse sozinha nesse mundo. Situações e pecados das pessoas que estão ao nosso redor nos atingem. Então uma pessoa que está longe do Senhor, e às vezes uma pessoa que está perto do Senhor, consegue os pecados, a natureza pecaminosa dessa pessoa, nos atinge. E às vezes é por meio de um abandono. Às vezes é um pai que está na casa, mas não está presente. Às vezes é uma mãe que está na casa, mas também não está presente. Por quê? Pai e mãe precisam trabalhar, não consegue dar tempo para os filhos. E daí os filhos, eles são criados por quem? Pela escola, pela babá. E daí o que acontece? Você acha que o seu filho cresce como? Muitas vezes com um quê no coração de abandono. Mas os pais tentaram fazer o melhor que podiam eles entregaram, tentaram. De acordo com o conhecimento que eles tinham na época, foi aquilo que eles podiam entregar.
Por isso que é tão importante você entender que você não está sozinho na tua caminhada, e se você está começando a criar filhos, assim como esses que estavam aqui na frente, ou que você está no processo, você não precisa continuar andando sozinho. Deus colocou pessoas experientes, pessoas que estão na caminhada junto, e junto nós aprendemos. Junto nós nos moldamos e nos fortalecemos como família. Para a gente então conseguir criar filhos saudáveis, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Sozinho a gente não consegue. Então talvez o seu medo é da rejeição, e daí tem dois extremos. Você tem aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, ou aquela pessoa que não está nem aí com ninguém. Não estou nem aí para a pessoa que está do meu lado, eu sigo o meu rumo e vou embora. Vou passando por cima igual o trator. E tem a outra pessoa que ela começa a viver uma vida onde ela tem que agradar as pessoas, porque aquilo que ela faz, ela sente que é aquilo lá que vai fazer com que ela seja aceita. Então você começa a ter uma pessoa que ela, para ser aceita, ela começa a ser o que for necessário ser, e ela não é quem ela é. Ela não é quem Deus a chamou para ser. Então num grupinho de tal, grupinho de amigos, ela age de um jeito. Chega no outro grupinho de amigos, age de outro jeito. Age em outro grupinho de amigos, age de outro jeito. Por quê? Porque no coração dela, para ela ser aceita, ela precisa aceitar e ser como aqueles que estão naqueles grupos. Só que quando a gente passa para o nosso relacionamento com Deus, a gente tem um grande problema. Porque o medo de não ser aceito e ser rejeitado faz com que a gente vire escravos. A gente não vive mais como filhos amados. Eu sou aceito por Deus porque eu sou um filho, uma filha amada de Deus. A gente começa a pensar que eu sou aceito por aquilo que eu faço. Você lembra a história do filho pródigo? Um filho desbandou, gastou a fortuna, voltou para casa. O outro filho que ficou em casa tinha esse problema. E ele falou, pai... Ele está virado que o filho voltou para casa. Ele falou assim, pai, eu sempre estive do teu lado. Eu sempre fiz tudo que o Senhor queria. Eu sempre estive aqui, fiz e gastei, e usei e tentei fazer com que o Senhor prosperasse em tudo. Nunca o Senhor ofereceu uma ovelha para mim. Nunca o Senhor fez uma festa para mim. Presta atenção, porque aquilo que esse filho estava falando era o seguinte: eu trabalhei, eu me entreguei, eu sou o escravo seu. O pensamento dele é o quê? Eu sou aceito por quê? Por aquilo que eu faço. E o pai então muda isso. Fala, filho, você não entendeu ainda. Porque tudo que eu tenho é teu. O que o pai estava dizendo é o seguinte: filho, você tem vivido todo esse tempo com um pensamento errado. Meus irmãos, o medo de rejeição causa isso com a gente. E talvez o seu relacionamento com Deus é afetado às vezes por causa disso. Medo de ser rejeitado. Nós não servimos a Deus porque é aquilo que nos faz aceito. Presta atenção. Nós servimos a Deus porque aquilo é um resultado do amor que nós temos por Ele. É o resultado. Aquilo arde dentro de nós. Eu quero servir. Eu quero porque eu faço parte de uma família. Você sabe que dentro de casa, a gente às vezes é ensinado errado. Tem uns pais e umas mães que mimam demais a gente. É ou não é? Tem ou não tem? Tem pais e mães que não deixam os filhos fazer nada. Não deixa. Mas a gente sabe que a gente está ensinando para os nossos filhos, a gente está ensinando que dentro de casa, alguns têm papéis, outros não. Mas dentro da família, todos têm algo para fazer. E todos têm que cooperar para a construção e edificação da família. Então todos têm que fazer alguma coisa. Então quando eu coloco meu filho para lavar uma louça, quando eu coloco minha filha para limpar alguma coisa, quando eu vou fazendo com que eles cooperem, e eu vou ensinando, dando visão. Quando eu saio de casa, sabe o que eu falo para as minhas filhas? Eu falo assim, ó, cuidem da mãe de vocês. Cuidem delas. Elas são tudo pequenininhas. Mas eu digo para elas, vocês têm um papel nessa casa. Assim como ela cuida de vocês, vocês precisam cuidar dela. Sirvam a sua mãe. Amem a sua mãe. Assim como ela serve vocês. E isso é importante. Papel, função, uma família é construída dessa forma. E às vezes, gente, o medo que a gente tem é do desconhecido. Eu creio que esse é um dos maiores medos do ser humano. Por isso que a gente tem aqueles filmes de alienígena atacando e não sei o quê, e aquela coisa. Por quê? Porque é um medo de algo que a gente não conhece acontecer. Você tem medo do desconhecido? Levanta sua mão se você é corajoso. Você vê que corajoso e medo já não... Mas às vezes a gente tem medo do desconhecido. Mas gente, em cima disso eu quero compartilhar com vocês um texto que eu creio que vai trazer libertação nessa área para você.
2 Timóteo 1,7. Abre lá 2 Timóteo 1,7. Segunda Timóteo 1,7. Olha o que esse texto fala. E esse texto é o texto que eu vou estar usando como base aqui para a gente estar conversando hoje. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Fala aí. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. É isso que Deus nos deu. Deus não nos deu um espírito do quê? De medo, de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Olha que interessante. Por que nós vivemos com medo, se que a palavra está dizendo, e esse espírito de covardia está falando de medo? Olha que interessante. Se a palavra está dizendo para nós que aquilo que Deus colocou dentro de nós não é um espírito de medo, mas ao contrário de um espírito de medo, é poder, amor e equilíbrio. Por que nós vivemos com medo? Por que nós temos medo na nossa vida? E é interessante aqui, porque o que eu entendo primeiramente é que o medo, ele vem do inimigo. Porque se Deus, presta atenção, está dizendo nesse texto, Deus nos deu. Então aquilo que Deus nos deu não é um espírito de medo. Então se vem um espírito de medo sobre nós, o que é? É de quem? De quem que é? Pode falar comigo. É de Satanás. Isso daqui é muito importante a gente entender. Que o ataque de Satanás na nossa vida é com medo. Porque o medo vai paralisar você. O medo vai fazer com que você não cumpra os desígnios do Senhor nessa terra. É interessante porque ao longo da história a gente vai vendo isso. A gente vai vendo Deus chegando, por exemplo, para Josué. Depois da morte de Moisés, eu acho fantástico esse texto. Porque Deus ele vem descrevendo na palavra dele quem Moisés era. E existe um texto lá que vai falar o seguinte. Depois que fala do falecimento de Moisés, vai falar assim: e nunca houve ou haverá homem pelo qual Deus manifestou tantos prodígios. Presta atenção, a declaração. E daí depois começa a dizer o seguinte: Josué, agora é a sua vez. Deus falando. Ó, presta atenção, nunca houve, nunca haverá um homem como esse. E de repente Deus ele fala assim para Josué: Josué, agora é a sua vez de pegar e tentar preencher esse sapato. Você já parou para pensar como Josué estava nesse momento? Porque Deus ele fala para ele o seguinte: agora você vai assumir o papel de Moisés, um homem que nunca houve e nunca verá igual. Você vai assumir o papel dele, você vai ser o instrumento que vai levar para a terra prometida. Moisés viu a terra, mas não entrou. Você vai entrar com esse povo, vai conquistar a terra. Mas não vai ser como Moisés. Você já parou para pensar no coração de Josué nesse momento? Você acha que o coração dele estava com o quê? Morrendo de alegria. Oh Deus, é o que eu mais desejava na minha vida. Ter que cuidar de todo esse povo. Talvez sim, ele teria um sentimento de propósito, porque Deus já tinha chamado ele. Mas existia medo no coração dele. Setas do inimigo lançando medo. Por quê? Porque a gente vê o que Deus fala para ele em seguida. Por algumas vezes Deus vai falar para ele: seja forte e corajoso. A coragem, gente, confronta o medo. O medo ele vem na nossa vida, mas a coragem faz com que a gente, mesmo com essas setas de medo na nossa vida, faz com que a gente avance, mesmo sabendo que pode ter essas dúvidas, esses questionamentos. Por quê? Porque a crença, a confiança está em um ser muito maior do que os nossos medos. Então por algumas vezes Deus fala: seja forte, corajoso, Josué, mantenha os seus olhos na minha palavra, medita nela de dia e de noite, você vai prosperar se fizer isso. Então, quem lança o medo é alguém que está querendo nos paralisar. E esse não é Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. E é interessante porque na vida de Josué, era isso que estava, de Timóteo, no capítulo que nós lemos aqui, era isso que estava acontecendo na vida dele. Escute essa frase que eu ouvi recentemente. Medo não é um sentimento. Medo não é um sentimento. Medo é uma opressão. Por isso não somos direcionados por medo, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando a Alice, ou a Sofia, teve que passar pelas cirurgias dela.
Eu lembro que quando aconteceu isso, quando a gente ficou sabendo do probleminha que ela tinha quando nasceu, graças a Deus resolvido, está no processo também, né? Mas uma das coisas que começou a surgir no nosso coração é medo. Medo de diversas formas. Medo das decisões que a gente tinha que tomar, porque as decisões que a gente tinha que tomar ia definir quão bem ia solucionar o problema do olhinho dela, da catarata congênita. E eu lembro que medos então começaram a querer invadir o nosso coração. E eu lembro que conforme a gente buscava a Deus nesses momentos, Deus ia quebrando esses medos. Ele ia nos lembrando das promessas dele, Ele ia nos lembrando da palavra dele, Ele ia colocando o nosso coração e a nossa confiança, não no medo, mas nele. Então a gente foi tomando a decisão dos médicos que tinha que ir, para onde tinha que ir, se a gente ia para São Paulo, se ia ficar aqui, se ia para Salvador, para que lado que ia. Deus foi direcionando e Ele foi trazendo paz no nosso coração. Depois a gente veio outros medos. Medos do tipo, será que vocês devem ter mais filhos? É um dos medos que veio no nosso coração. E uma das coisas que eu falei para a Mariana foi isso daqui. Nós não somos guiados pelo medo. A gente sabia no nosso coração que Deus ia dar mais filhos para a gente, mas o medo agora tomava conta do nosso coração, porque a gente começou a pensar, será que a nossa produção não está muito boa? Hã? Será que o próximo que virá vai vir com algum probleminha? Então começa a surgir medos. Mas se a gente tivesse parado nos medos, o que tinha acontecido? A gente não teria a Alice com a gente. E quem sabe o João, o Pedro, o Timóteo, pode dar risada aí, dá uma glória a Deus aí. Mas olha só, presta atenção aqui na história de Timóteo. Porque Timóteo, ele está numa situação. A situação de Timóteo aqui, nesse texto, o pano de fundo aqui para Timóteo, pelo qual provavelmente ele estava passando por medo. E por isso Paulo, ele está falando assim para Timóteo. Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo. Deus, ele não te deu isso. Não é isso que você tem do Senhor para a tua vida. Então o que está acontecendo é o seguinte, por que ele estava passando por isso? Presta atenção, se a gente olhar, se a gente não vai olhar nesses textos, mas 1 Timóteo, alguns textos que a gente vê aqui da palavra, ela fala isso para a gente. Ela vai mostrar que Timóteo, ele passava um tempo por bastante enfermidades físicas. Então, de alguma forma, essas enfermidades estavam fazendo com que ele se sentisse fraco, se sentisse incapaz. Ele também estava passando, ele também tinha problemas de timidez. Timóteo, ele não era pelo que a gente entende da palavra, não necessariamente ele era um grande pregador. O cara que vai com toda ousadia, carismático, não. Era uma pessoa tímida. Talvez você passe por momentos de timidez. É interessante, porque Deus leva essas pessoas tímidas para lugar de destaque. Eu acho fantástico isso. Porque eu era assim. Eu continuo sendo assim. Você não sabe a luta que é para eu estar aqui em cima. Por quê? Porque o poder dele é feito perfeito na nossa fraqueza. Mas a gente não pode deixar o medo tomar conta. Porque o medo vai nos travar de viver. O medo me travava de viver o que Deus tinha para mim. A primeira vez que eu fui falar em público, passei mal, enjoei, queria dormir para ver se passava e ninguém me visse, não me encontrasse. Eu perguntava, Ariel, cadê o Ariel? Ariel, nós chamamos Ariel e depois deixava passar meu tempo de falar. Mas não deu certo. Porque os planos do Senhor são maiores. E naquele dia Deus quebrou isso da minha vida. Ele me mostrou, eu estou com você. E é eu que vou fazer. E até hoje é isso que eu me apoio. Mas ele era um homem tímido. 1 Timóteo 4,12 vai dizer que Timóteo, ele era jovem. Então imagina um jovem assumindo uma igreja, ainda mais naquela época. Naquela época onde os anciãos, as pessoas mais velhas eram muito respeitadas. Continua tendo que ser respeitado hoje. Mas o que acontece no entendimento das pessoas era, os mais velhos precisam estar na frente. E o entendimento hoje é que também os mais velhos deveriam estar na frente. Mas presta atenção, quando os mais velhos não se levantam, Deus levanta os mais jovens. Você sabia que eu entendo que eu talvez não teria que estar aqui? Na posição que eu estou. Mas porque homens de Deus, mulheres de Deus, não se posicionaram, não se colocaram na brecha, não pagaram o preço necessário para estar onde eu deveria estar, e talvez fazendo coisas que eu não poderia fazer por causa do conhecimento, por causa do derramar que Deus poderia ter derramado na vida deles. Era para eu estar como um assessor, um auxiliar, aprendendo e sendo derramado.
Mas hoje, Deus ele me colocou nessa brecha, por quê? Porque aqueles que eram para estar na brecha não estão. Deus faz isso. A palavra de Deus nos mostra que os anciãos, eles devem estar nesses lugares de destaque. Por quê? Porque é importante para a igreja. Mas quando eles não estão, e a gente vê isso ao redor do mundo, Deus levantando jovens. Meus queridos, ele era jovem, ele tinha problemas, as pessoas muitas vezes ignoravam o que ele falava. Dava medo isso no coração dele. A gente vai ver também que os efésios, onde ele estava cuidando da igreja, eles persistiam no erro. Gente, imagina o cara pregar, ensinar, mostrar a verdade e o povo insistir no erro. Mas também a gente vê que naquela época o Estado ele perseguia a igreja. Então você vê que tem todo um contexto por trás que gerava medo no coração de Timóteo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, presta atenção aqui. Existem medos no teu coração, onde talvez, eu não estou de nenhuma forma querendo dizer que não são reais esses medos. Talvez você tenha todo um contexto por trás desse medo que você sente. Talvez seja um histórico familiar, talvez seja um histórico escolar, talvez seja um histórico de abandono, de alguma coisa que aconteceu, um trauma, seja lá o que for, talvez seja algo presente, que você sente medo por causa dessas coisas. São reais, porém, não é assim que Deus quer que você viva. Deus, ele pega então esse jovem, ele então traz uma pessoa mais madura para tratar isso no coração dele. Eu quero que você olhe comigo o que Paulo fala para tratar esse medo no coração de Timóteo. Versículo 3, desculpa, olha comigo. Olha o que Paulo ele fala aqui. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. A primeira coisa que Paulo ele traz para Timóteo, isso daqui é fantástico. A primeira coisa que ele traz para Timóteo é o quanto ele é amado. O quanto ele é amado. O primeiro ponto que eu quero dizer para você, que vai quebrar medos na sua vida, é o seguinte: tenha o amor de um pai sobre a sua vida. Repete comigo aí, tenha o amor de um pai sobre a sua vida. Fala aí, tenha o amor de um pai sobre a minha vida. Eu preciso ter. É isso, você precisa ter o amor de um pai na sua vida. Timóteo, ele foi levado à conversão por meio da avó, que passou para a mãe e que passou para Timóteo. A gente não vê o pai de Timóteo sendo mencionado aqui. A gente não vê ele sendo mencionado na palavra, a gente não vê ele sendo servo. Pode ter sido, pode não, mas não foi mencionado. A gente não sabe qual é a história aqui. A gente não sabe se ele sofreu um abandono ou não. O que a gente sabe é que a gente não vê uma presença paterna, a não ser que Deus levantou um pai, uma figura de um pai na vida de Timóteo. E Paulo, ele entendeu isso. Paulo, ele entendeu de tal forma que quando ele fala com Timóteo nas cartas, ele fala, meu amado filho. O que Paulo está derramando, primeira coisa na vida do Timóteo, dizendo assim, Timóteo, você é tão amado por mim, que eu não paro de pensar em você. Eu lembro quando você estava me deixando, e lágrimas escorriam do seu rosto. E eu anelo, eu anseio por ver você de novo. Você sabe o que quebra o medo na nossa vida? Declarações de um pai espiritual. Declarações de um pai terreno. Existem declarações que pessoas que a gente ama, pessoas que são significativas na nossa vida, declaram sobre nós que vão quebrando medo. É interessante isso porque 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E ele está falando aqui, 1 João está falando do amor de Deus, por meio de Jesus. E ele está falando da salvação aqui. Ele está falando de como, quando nós experimentamos o amor de Deus por meio da entrega de Jesus Cristo numa cruz, para nos salvar dos nossos pecados. O viver e o experimentar o amor de Deus tira de nós o medo do julgamento final. Talvez você tenha medo de quando você vai estar na frente de Deus. E é isso que Paulo está tratando, 1 João aqui está tratando.
de uma pessoa que estaria diante de Deus, ele não precisava temer mais. Por quê? Porque uma vez que a gente experimenta o amor de Deus em Cristo, lança fora o medo do julgamento, porque o preço foi pago em Cristo. Nós não merecemos, mas foi pago. Você não precisa ter mais medo disso, porque agora o relacionamento que você tem com Deus não é de julgamento, não é de juízo, mas agora é de um pai para com o filho. A Bíblia fala que nós éramos inimigos, mas Ele nos tornou filhos amados em Cristo Jesus. O que a gente vê é que existem expressões de amor para com a nossa vida que vai arrancando medos de nós. Sabe o que você precisa? Você precisa de figuras verdadeiras de pai e mãe espiritual sobre a sua vida. Às vezes o seu pai e sua mãe não souberam lidar com isso. Às vezes o seu pai e sua mãe não souberam expressar amor para você. E isso tem te machucado, tem carregado cicatrizes no teu coração. Você que é pai, mãe, você ainda tem a oportunidade, o privilégio de fazer declarações, ações de amor para com os seus filhos. Porque veja só, Deus ele não só declara o teu amor, mas Ele age no teu amor. É junto, é declaração com ação. Ele declara o amor pelo mundo enviando o filho dele. Então você, pai e mãe, precisa declarar o amor pelos seus filhos, fazendo coisas que demonstram esse amor e declarando com a sua boca também. Porque quando nós fazemos isso sobre a vida dos nossos filhos, nós vamos quebrando medos. E às vezes o medo não tem a ver com o juízo final. Porque aqui nesse texto está falando de juízo final. Mas coisas que uma figura importante na nossa vida começa a declarar amor sobre as nossas vidas. Sabe o que vai acontecendo? Vai quebrando medo de abandono. Vai quebrando medo de não se sentir valorizado, de não se sentir amado, de não ser amado. Eu não presto para nada. Se eu morrer não vai acontecer nada. Ninguém vai estar aqui comigo. Ninguém vai nem sentir falta. Vai quebrando medo de uma vida que não é importante para ninguém. Então presta atenção, primeira coisa, você precisa estar debaixo de figuras que você ama e que expressam amor. Você precisa de um pai, de uma mãe espiritual, que expressem amor sobre a sua vida. Um amor do céu sobre a sua vida. Um amor verdadeiro. E você precisa ser pai e mãe de pessoas, dos seus filhos, mas também de pessoas que precisam ouvir essas expressões de amor de Deus por meio da sua vida. Deus demonstra o amor dele para nós por meio de pessoas. As maiores atitudes de amor que eu experimentei de Deus foram por meio de vidas derramando sobre a minha vida, agindo sobre a minha vida. Uma das marcas que a gente tem do face a face do amor e cuidado era o quê? A expressão que eles tinham de amor para com a gente. Sem conhecer, sem entender direito, mas simplesmente derramavam. E hoje a gente é um amor e cuidado. Deus está te chamando para você ser essa figura nessa geração. Mas o medo, ele pode te parar. Saiba de uma coisa, não deixe. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que tem grandes planos para a sua vida. Aquele que ama verdadeiramente não faz nada para machucar. Não faz nada para destruir, ele faz para construir. Ele usa, a Bíblia fala que Deus usa todas as coisas para que todas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E para cumprir o seu propósito na vida deles. Qual que é? O versículo seguinte vai falar, para que eles pareçam com o seu Filho, Jesus Cristo. Deus usa tudo, até os piores momentos da tua vida. Amém? Você precisa ser amado e você precisa amar. Amém? Segunda coisa que acontece aqui. Versículo 5, olha aí comigo. Diz assim: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Presta atenção que isso daqui é muito importante. Porque em meio ao medo, a gente muitas vezes esquece a nossa verdadeira identidade. Sabia disso? O medo faz com que a gente comece a acreditar que somos aquilo que nós não somos. O medo começa a fazer em nós, causar em nós, que eu sou aquilo que Deus não fez eu para ser. Então eu começo a ficar travado. Talvez Deus te fez para ser um grande palestrante. Talvez Deus fez para ser um grande empresário. Sabe o que acontece? Às vezes você não consegue abrir nada, não consegue fazer nada. Por quê? Porque dentro de você tem medo. E se eu fracassar? E se eu perder tudo? E se eu investir o que eu tenho e eu passar por miséria agora? O que vai acontecer com a minha família? E alguns medos vão te travando. E às vezes Deus ele te fez para ser um grande empresário. Para transformar vidas por meio de carreira.
para você ser um pastor daqueles que você vai contratar, levar eles para Cristo e transformar não só eles, mas toda a casa deles, por meio de Cristo. E quem sabe Deus ele vai usar a sua empresa, a sua carreira, onde você for. Quem sabe Ele vai te colocar numa posição na sociedade de liderança influente. Mas o medo tem segurado você. Por quê? Porque o medo vai fazendo com que a gente acredite que nós somos quem não somos. E olha que interessante, então Paulo, ele está lembrando Timóteo, de onde ele veio, quem ele é. E a declaração que Paulo faz aqui é o seguinte: recordo-me da sua fé, não fingida. Eu fico imaginando o medo que Timóteo estava passando. Sabe, às vezes as acusações que aconteciam por meio dos anciões, das pessoas que estavam na igreja, falando para ele: você não tem o que é necessário ter para estar na frente da igreja. Você é só um menino, um moleque, o que você conhece da vida? Você não tem o que é necessário. A gente não sabe nem se ele era casado. Você não é suficiente. Eu fico pensando, ele questionando no coração dele: pô, será? Será que eu, ao ponto de às vezes questionar, será que eu sou mesmo crente até? Porque olha que Paulo, ele é instrumento de Deus para falar com ele. Eu lembro da sua fé que não é fingida. O que ele está dizendo? Timóteo, você não precisa se preocupar, a sua fé não é fingida. E eu sei por causa dos frutos, eu sei por causa de onde veio, eu sei porque eu te conheço. Eu conheço o que Deus fez na tua vida. E ele está lembrando Timóteo: Timóteo, esse é quem você é em Cristo. E talvez acusações foram lançadas contra a tua vida, falando que você não é, que você não presta, que você não é nem um cristão. Às vezes você rola no teu trabalho e a acusação que veio é: pô, isso daí que é um cristão. E você começa a questionar até mesmo se você é um cristão. Quem sabe hoje Deus está querendo lembrar você quem você é. Que sim, você erra, que sim, você passa por momentos difíceis, mas você veio de uma fé verdadeira. Não é porque você errou que agora você não presta mais. Mas existe uma graça de Jesus sobre a tua vida. Não tem a ver com o que você fez, mas com o que Ele fez na cruz. Não deixa o medo, não deixa as frustrações, não deixa as setas de Satanás apontar para você e falar que você é ou quem você não é. Porque a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a condenação foi sobre Cristo. Mas é claro, aquele que está em Cristo não permanece no pecado, a Bíblia fala. Então não é: tá bom, agora eu estou aí, tá beleza então. Posso pecar, posso viver de qualquer jeito. Não. O fruto de alguém que está em Cristo é sim, a gente dói no nosso coração quando a gente erra. E é por isso que muitas vezes a gente começa a acreditar na mentira de Satanás. Você não presta. Diante de Deus de novo pedindo perdão por esse pecado. Miserável. Filho de coisa nenhuma. Quem diz que Deus te ama? E a gente começa a acreditar nisso. Por quê? Porque nosso coração está machucado. Eu errei contra o meu Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: seu coração está machucado, saiba que Deus, Ele colocou uma fé verdadeira no teu coração. Se posicione como filho amado, filha amada. Se posicione como aquele profeta, com uma verdadeira identidade de quem Ele te chamou para ser. Então é isso que Paulo faz. Paulo então ele relembra Timóteo quem ele é, de onde ele veio, tirando dele qualquer dúvida que ele tinha a respeito da identidade que Deus fez ele para ser. Mas olha aqui a terceira coisa que Paulo faz. Paulo ele vai mostrar, ele vai lembrar a Timóteo o que ele tem também. Não é só a respeito do que ele é, mas também a respeito das coisas que Deus deu para ele. E presta atenção o que ele vai falar para Timóteo. Ele fala assim: antes de eu entrar nisso, isso aqui é importante. A primeira coisa que ele fala a respeito aqui do que Timóteo tem, ele vai falar a respeito da fé verdadeira, como a gente viu. Você sabe que normalmente as pessoas acreditam que medo é o oposto da fé, e não é uma realidade. O medo, na verdade, é a fé na coisa errada. O medo, o que acontece? Ter medo é depositar a fé nos e se em lugar de Deus. É a gente começar a questionar. Deus ele mostra algo, Deus fala algo, Deus aponta algo para a nossa vida, e a gente começa a pensar: mas e se?
E se eu não for bom o suficiente? E se eu perder tudo? E se... E é interessante porque a gente vê isso na Bíblia. A gente vê, por exemplo, Moisés, esse cara que a Bíblia fala que não houve outro igual e não haveria. Olha o que acontece quando Deus ele fala para ele, aparece uma sarça ardente, ele chama a atenção de Moisés, Moisés chega perto, então a voz sai da sarça, falando, tira a sandália dos seus pés, você está pisando na terra santa. Deus está declarando, sou eu, Deus, todo-poderoso, onipotente, eu estou aqui, falando com você, sou eu aqui me revelando para você. Então Deus pega e fala, é a sua vida que eu vou usar para libertar o povo. Presta atenção, porque Moisés, ele já entendia um pouco dessa identidade dele. Lá atrás, quando ele ainda era o filho do faraó, quando ele estava lá, foi colocado nessa posição, porque ele teve que escapar, a mãe colocou ele no rio, daí a princesa tomou ele para cuidar dele e tudo mais e tal. Cresceu nesse ambiente. Quando, em certo momento, ele está passeando pelo Egito, ele vê o quê? Alguém maltratando um judeu. E o que ele faz? Um egípcio maltratando um judeu. Ele vai lá e ele mata esse homem. Presta atenção, porque dentro do coração de Moisés já ardia aquilo que ele foi chamado para fazer. Que era para libertar o povo da opressão. Já ardia. E por isso ele tomou essa decisão errada. Por quê? Porque ele ainda não tinha maturidade para entender o que Deus chamou ele para ser. E ele estava tentando fazer com as forças dele. Só que o que acontece? Acontece que isso daqui acontece com muitos de nós. Deus nos chama para algo, a gente tem um chamado, mas a gente não sabe agir naquele chamado, a gente age de qualquer jeito, e daí vira uma bola de neve, vira uma bagunça, a gente fala, eu não sirvo para esse negócio. Eu vou fugir disso daí, porque isso daí dá trabalho, problema, e o que acontece? O faraó ficou sabendo, foi atrás de Moisés. Moisés, fugiu. Foi para o deserto. Conheceu o sogro, tudo mais, conheceu a esposa, casou, ficou cuidando do rebanho do sogro, até que chega nesse momento, onde Deus fala para ele, Moisés, é você que eu vou usar para libertar o meu povo. Imagina, a chama que queimava lá e ele não sabia fazer, de repente agora Deus reacende no coração dele. E daí, olha o que Moisés fala. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir e disserem, o Senhor lhe apareceu? Presta atenção, porque é isso que acontece, o medo ele traz isso. O medo não está, muitas vezes, a gente não coloca a fé em Deus, no Deus onipotente, onipresente, onisciente, no Deus que governa, no Deus que tem todo o poder para cumprir tudo que Ele fala. No Deus que Jó vai falar que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Sabe o que acontece? O medo faz com que a gente deposite a nossa fé, não em Deus, mas no e se. Agora o e se aconteceu? O e se é maior que Deus? E se não me ouvirem? Vou falar alguns e se's aqui que talvez pode estar. Você pode ter falado para Deus. Parece bom, Senhor, mas e se eu não conseguir fazer? E se a economia piorar? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se o meu cônjuge me trair? E se meus filhos me machucarem? E se nos envolvermos em um acidente de carro? E se eu nunca me casar? E se eu me casar com uma pessoa errada? E se eu não puder ter filhos? Ou e se eu tiver filhos demais? Esse sim eu acho que é besteira. Estou brincando. Você sabe, tem coisas que Deus aponta para a gente. E a gente coloca muitos problemas na frente. E a gente esquece quem Deus é. Quão poderoso Ele é. E é por isso que Paulo, então, ele fala assim, eu recordo-me da sua fé não fingida. Ele está lembrando que ele tem uma fé verdadeira. Ele tem uma fé fundamentada, estabelecida em Deus. Ele não precisa ter medo. Ele não precisa... E se pode ter muitos e se's. Eu lembro quando Deus ele fala para Adão. Ele fala assim para Adão. Maldita é a terra, Adão, porque deste ouvido à sua mulher. A maldição, ela veio sobre a humanidade, por quê? Porque Adão escolheu ouvir outra voz a não ser a de Deus. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Vai ter muitos e se's no caminho. Mas você não precisa se preocupar com isso. Aquilo que Deus aponta, o Deus que aponta paga a conta, não é não? Hã? Já ouviu isso algumas vezes, né?
O Deus que aponta, paga a conta. Mas a outra coisa que ele fala a respeito que ele tem, ele fala lá no versículo 6, que ele fala assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Você sabe, no meio do medo, Timóteo ele começa a duvidar daquilo que Deus deu para ele. Até mesmo o dom que Deus deu, depositou sobre a vida dele. Cara, isso daqui acontece com a gente. Sabe, às vezes você recebeu uma palavra de alguém, às vezes foi ativado em você um dom do Espírito, um dom ministerial, algo aconteceu, às vezes você estava no acampamento, num retiro, e Deus ele falou claramente por meio da palavra: eu estou te chamando, eu tenho algo para a tua vida. Isso aconteceu anos atrás, você às vezes era adolescente quando aconteceu, mas tantas coisas aconteceram na tua vida, que aquilo lá ficou para trás. Você fala, não, é um negócio do passado. Um negócio do passado. Eu creio que talvez hoje tenha algo aqui que Deus está querendo fazer no teu coração. Porque nada pode parar os planos do Senhor. Às vezes até mesmo os erros que a gente comete não vão parar os planos, as promessas do Senhor. A gente atrasa. Mas se a gente se submete, se a gente ama, Deus faz algo novo. Deus faz algo novo. Deus faz algo novo. Chamas que Deus coloca no nosso coração. Tudo que a gente precisa fazer é obedecer, se submeter. Que coisas que Ele chama a gente para fazer, Ele reaviva no nosso coração. E Ele faz coisas sobrenaturais com a gente. Meu pai respondeu um chamado com 40 e poucos anos. E hoje eu olho as coisas que Deus tem feito na Irlanda. E que não é pelas mãos dos meus pais mais. Mas foi a partir de um passo que ele deu, de obediência. E eu fico assim encantado com o que Deus faz. Quando alguém se fala, Deus, não importa a minha idade, eu vou. Deus está lembrando aqui Timóteo. Ele estava com dúvida se era aquilo, se ele tinha o dom do pastoreio, se ele tinha aqueles dons mesmo. E de repente, Paulo ele lembra ele: Timóteo, não esquece daquilo que foi dado a você. Você tem esse dom. Eu, com as minhas próprias mãos, impus sobre você. Você tem, é teu. Preste atenção, aquilo que Deus derramou sobre a sua vida é teu. Ninguém pode tirar o que Deus colocou em você. O que você tem que fazer é acreditar no que Deus colocou nas suas mãos, se posicionar, pagar o preço. Sabe qual que é o preço da gente ser servo do Senhor? É ser submisso, é viver igreja, é amar aquilo que Deus ama e viver como Deus quer que a gente viva, é se consagrar em oração. Isso quer pagar o preço. Sabe o que acontece em meio a isso? Deus começa a te usar de forma sobrenatural. Os medos vão indo embora. Você que recebeu um dom e tem questionado esse dom, porque talvez você não tem conseguido mover no dom. Preste atenção. Se você recebeu, é teu. Se Deus te deu, é teu. O que você tem que fazer? Estudar. Vai entender, compreender melhor. Não acha que vai cair do céu. A parte de Deus, Deus faz. A tua parte é com você. Então faça, corra atrás. Deus vai fazer grandes coisas, amém? Você crê nisso? Uma coisa interessante, quando vem o medo, que a gente precisa fazer para quebrar o medo da nossa vida. Primeiro, reconheça onde está o teu medo. Você precisa dar nome aos bois. Reconheça, meu medo é esse. A primeira coisa, reconheça, esse é o medo que eu tenho. É isso aqui, ó. Eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de perder meu marido, eu tenho medo de ser um fracasso, Dê nome. Reconheça. E depois busque o Senhor. Busque o Senhor. Agora busque de todo o coração. Escancar o seu coração diante de Deus. Busque como se Ele fosse o ar que você precisa para respirar. Olha o que Salmo 56, 1-4 fala. Isso daqui é Davi. Sendo perseguido, Deus tinha um chamado para a vida dele, de rei. Ele já sabia que ia ser rei, já tinha sido ungido rei, um monte de coisa. Deus falou. Mas de repente, o rei, Saul, o rei da nação. Imagina, todo o poder de uma nação indo atrás de Davi. Porque Saul falou, eu quero esse menino morto ou vivo. Por causa de inveja. Ele tinha uma promessa de Deus e um chamado para ser rei.
Mas de repente, toda a força de um país está atrás de um menino, um rapaz. Então imagina o coração de Davi se ele não tinha medo. Olha o que acontece. Versículo 1 ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois sou um homem, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me para parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Nome aos bois. Esses são os meus medos, Senhor. Esses são os meus medos. Mas olha o que acontece com Davi, conforme ele ora. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus que eu confio e não temerei, que poderá fazer-me um simples mortal. A pergunta que ele faz no final é: o que um mortal pode me fazer? Presta atenção, porque ele está aqui abrindo o coração para Deus, falando dos medos dele. Isso acontece comigo. É que quando nós buscamos a Deus e começamos a nomear nossos medos e falar: Deus, e se acontecer isso e aquilo outro, Pai, eu preciso do Senhor. O que acontece? A Bíblia fala que o Espírito Santo nos lembra da palavra dele. Então eu percebo isso na minha vida. O Espírito Santo começa a me lembrar de quem Deus é, do que a palavra de Deus fala a respeito dele. E de repente, da minha boca, da boca que estava vindo todos esses temores, eu começo a falar da grandeza, do poder de quem Deus é. E é engraçado que a minha própria boca começa a falar para o meu ouvido: você não precisa temer, você não tem que temer. Existe um Deus maior, aquele que te chamou, aquele que te capacita. Não tem a ver com você a história. A história é dele, então é ele que domina, é ele que governa e é ele que faz. É ele que capacita quando você não tiver força, é ele que vem ao teu socorro. E de repente você chega no final falando: o que um mortal pode fazer comigo? Ele pode tentar tirar minha vida terrena, mas a minha vida eterna nunca ninguém pode relar, porque ela está segura nas mãos do meu Deus, conquistada por Cristo Jesus. Gente, o último, já passei do horário. Versículo 7 do capítulo 1 de 2 Timóteo fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quero só falar o que é esse espírito que Deus deu para a gente. Quando a Bíblia fala a respeito de que Deus não nos deu um espírito de medo, ele faz um contraste com o espírito que ele nos deu. E essa palavra poder é aquela palavra dínamos, ou dunamis. Dunamis, ele é a palavra que é tirada de dinamite. Nossa palavra de dinamite vem de dunamis. Então olha o que ele está dizendo aqui, porque o que significa esse poder? Eu vou ler 2 textos aqui que é aplicado essa mesma palavra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É aquele poder que Jesus falou que ele daria quando o Espírito Santo descesse. Que os discípulos foram batizados naquele poder, onde aquele poder dá para eles o poder de fazer o quê? De cumprir com a missão. Mas se nós somos fracos, como que a gente cumpre com a missão? Tem que ser com o poder dele. Qual o poder que é esse? Vamos ver um outro texto. Mateus 13, 53 e 54. Fala assim: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo da sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, presta atenção, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Que poder é esse? Poder para fazer o sobrenatural. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito que te dá poder para cumprir a missão de forma sobrenatural. Eu estava esperando um glória a Deus, né? Porque afinal, gente, viver nessa terra sem um agir sobrenatural de Deus, o que a gente está fazendo? Você acha que a igreja consegue cumprir com a missão que é dele, sem ser instrumento dele? O poder é dele. Deus chama a igreja para viver o sobrenatural. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. E a igreja é dele.
E o que Paulo está dizendo é o seguinte: é esse Espírito que Deus te deu. O Espírito te capacita com poder para viver o sobrenatural. Aquilo que homem nenhum pode questionar, aquilo que homem nenhum pode fazer, mas somente Deus por meio da tua igreja. Deus te chama para isso. E é isso que ele está dizendo. Segundo, esse Espírito é um Espírito que é de amor. Que amor é esse? Olha só, Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É um amor de entrega, é um amor de você abrir mão do que for necessário por amor a outros. Um amor sacrificial, ágape, que a gente ouve falar. É aquele amor que Romanos 8:35 vai falar: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui é uma pergunta retórica, porque ele está dizendo já que ninguém. Ele vai dizer poderes, e circunstâncias, e pecado, e outras coisas. E ele fala: nada nos separará do amor de Deus. Ele está falando para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está falando para aqueles que estão perdidos no pecado. Ele está falando para aqueles que estão em Cristo. 1 Coríntios 13:4-7 vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que amor é esse? É o amor que Paulo está dizendo. O Espírito que Deus te deu é desse amor. Ele passa por qualquer coisa, ele suporta qualquer coisa, ele se entrega. Ele se entrega. Deus te chama a viver isso. Ele está dizendo: Timóteo, você não precisa se preocupar. Timóteo, você não precisa ter medo. Mas eu conheço, você é amado. Eu conheço a fé que você tem. É verdadeira. E olha, Deus te deu coisas. Deus te deu dom. Deus te deu uma fé verdadeira. E ele fala: e o Espírito que ele te deu é de poder, de amor e de equilíbrio. E equilíbrio o que é? É uma pessoa disciplinada, capacitada para viver da forma correta. E talvez hoje você está aqui falando assim: eu não consigo cumprir, eu vou ser um fracasso. E presta atenção, Deus, ele te capacita com um espírito de domínio próprio, um espírito que vai produzir em você a disciplina necessária para você conseguir cumprir com os planos de Deus. Amém? Porque talvez você está aí falando assim: eu sou indisciplinado. E talvez você seja. Você não é o único não. Mas quem que vai produzir isso em você? O espírito que ele colocou dentro de você e capacita você para viver. Então presta atenção, vamos ficar de pé. A banda pode subir. Não deixe a opressão do medo te desviar dos propósitos de Deus. Confesse seus medos e busque o Senhor. Uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai falando sobre medo é uma coisa: é o que você mais teme, revela o que você mais valoriza, sabia? Aquilo que você mais teme, presta atenção aqui em mim, presta atenção. Aquilo que você mais teme é aquilo que você mais valoriza. É uma das coisas que revela. Mas a outra coisa que revela é que aquilo que nós mais tememos é onde nós mesmos confiamos em Deus. Tem áreas na sua vida que você precisa colocar diante do Senhor. Eu creio que Deus, ele vai trazer libertação sobre a sua vida quando você apresentar essas áreas de medo no teu coração. Às vezes é um medo para servir. Às vezes é um medo para fazer, cumprir coisas que ele já tem queimado no teu coração. E você e a sua esposa concordam com isso, mas temem em dar esse passo. Coisas que são grandiosas demais para uma mente humana. Sabe o que eu acho fantástico? Deus nunca apontou uma direção para mim que não fosse grandiosa demais para mim. Por quê? Porque sempre é para me manter na dependência dele. Sempre, todas as vezes, é para falar: Ariel, você não vai conseguir sozinho, você precisa de mim. Você precisa do meu poder, você precisa do meu amor, você precisa da minha disciplina na tua vida. Tudo que Deus aponta é para nos fazer com que a gente se torne mais dependentes, não independentes. Deus não quer filhos independentes, Deus quer filhos maduros, dependentes dele. Qual é o seu medo? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Qual é o seu medo? Qual é aquele medo que tem travado o teu coração?
Qual é aquele medo que está mostrando, que Deus está mostrando para você, que você precisa fazer, e esse medo também está mostrando aquilo que você dá mais valor nessa vida, às vezes é o dinheiro. Às vezes é conforto, sabia? Às vezes é isso que a gente mais tem medo, e é onde Deus, Ele quer que a gente, e é onde a gente tem mostrado para Deus que é a área que a gente menos confia nele. Qual é esse medo? Eu quero te convidar hoje a entregar esse medo ao Senhor. A dizer: Deus, esse é o meu medo. Esse é o nome do meu medo. Meu medo é a minha esposa. Não é que a sua esposa te bate, mas é de perder a tua esposa. Às vezes, se sua esposa te bate, você também precisa ter uma conversa a respeito disso. Mas apresente seu medo para Deus. Enquanto eu oro, eu quero que você fale esse medo para Deus. Você fale: Deus, esse é o meu medo. Pai, é aqui que eu me sinto inseguro. E Pai, é isso que eu tenho valorizado na minha vida. Mas é isso também que eu não tenho confiado no Senhor. E a partir de hoje, Deus, eu estou entregando aqui nas suas mãos. É teu. Eu não preciso temer, porque o Senhor é o Deus que cuida de mim. O Senhor é o Deus que me ama. O Senhor é o Deus que me chamou para algo. O Senhor é o Deus que me capacita para esse algo. O Senhor é o Deus que me dá o poder, o amor e o equilíbrio, a disciplina necessária. O Senhor é o Deus que eu tenho como Deus, como eu dependo, é o Senhor. Então, enquanto eu oro, você pode declarar isso daí diante do Senhor. Pai, eu quero clamar ao Senhor, a Deus, pelos seus filhos e filhas. Se você sentir o desejo também de vir na frente como um ato teu para Deus de entrega, pode vir. Eu quero que você fique à vontade. Esse tempo é teu. Esse tempo é teu. Fique à vontade. Se você quiser ajoelhar no chão, se você quiser chorar, se você quiser apresentar, presente tudo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que os seus filhos têm passado. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que tem incomodado o coração dos seus filhos. O Senhor sabe os medos, ó Deus, que tem sido lançado como flechas inflamadas de Satanás para parar a tua igreja de mover, para parar a tua igreja de crescer, de frutificar, para parar o teu povo de viver o sobrenatural aqui em Itabuna, para parar o teu povo, ó Deus, de conquistar e ganhar vidas para a tua glória, Senhor, fazer discípulos verdadeiros de ti. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, hoje os seus filhos e filhas estão aqui diante do Senhor, colocando os seus medos, dando nome para os seus medos. Eu peço a Deus, venha com a tua palavra e testifique nos seus corações quem tu és. Renove a chama que precisa ser renovada, o chamado para a obra do Senhor, o medo daquilo que eles não precisam ter. Seja medo do desconhecido, medo do futuro, medo se vai casar ou não, se vai ter filho ou não. Que eles apresentem tudo diante de ti, Senhor. Porque não existe nada oculto para o Senhor. O Senhor conhece as profundezas do coração de cada um aqui. Mas o Senhor também quer que a gente apresente as nossas dores, os nossos anseios, os nossos medos diante de ti. E hoje, ó Deus, finalizando essa série, Senhor, eu quero declarar sobre a vida do teu povo a libertação, a limpeza do teu Espírito Santo que o Senhor quer promover sobre a tua igreja. Eu quero declarar essa limpeza, ó Deus, santificação, uma vida santa, dependente do Senhor, uma vida, ó Deus, de amor profundo a ti, Senhor. Pai, ouça o clamor das suas famílias, ouça o clamor, ó Deus, do seu povo, ouça o clamor, ó Deus, daqueles que estão se derramando diante de ti, Senhor. Oh Deus, haja com poder, haja, Deus, fale profundamente. Oh Deus, traga à tona tudo que precisa ser trazido à tona. Traga os medos que têm vindo de cicatrizes da infância, de palavras que foram ditas sobre alguém aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, traga à tona, e hoje que ela caia por terra, todas essas palavras em nome de Jesus. Que a tua glória, o teu poder, que haja libertação de todo medo, e que haja uma igreja capacitada, impulsionada pelo fogo do teu Espírito, Senhor, para viver tudo que o Senhor os chama para viver.
Pai, em nome de Jesus, guarda o coração, guarda a mente, guarda, Senhor, os seus filhos. Guarda os seus filhos, Senhor. Guarda os seus filhos, Senhor. Guarda os seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem gente aqui que o teu medo é sobre a morte. Pensa no negócio da pavor em você, pensar na morte. Olha aqui, Jesus, Ele veio para nos dar vida. E a vida abundante que Ele veio nos dar não é só na terra, mas começa na terra e ela dura para todo sempre com Ele. Aquele que está em Cristo tem sua vida segura nas mãos dEle. Jesus, Ele falando que Ele é o bom pastor e que Ele segura as ovelhas na palma das suas mãos e que ninguém pode tirá-las da palma das suas mãos. Esse é o Deus que se entregou. Sabe, talvez você está aqui nessa noite, talvez você é um cristão, mas existe um medo da morte sobre a sua vida. Você precisa entregar isso para o Senhor. Mas tem pessoa aqui que não é cristã, e o medo da morte tem uma razão para isso. É porque você não tem a vida do Filho ainda sobre você. E hoje é um dia onde Ele está te chamando para caminhar e receber a vida que Ele tem para te dar. E depende de você. Ele oferece a palavra, Ele ofereceu o seu Filho, mas depende de você aceitar. Nós vamos cantar uma música aqui no final. Agora, eu vou voltar depois dessa música. E se você for essa pessoa, eu quero orar por você. Se você é aquele que quer aceitar Jesus, colocar sua fé em Jesus Cristo e receber a vida que Ele veio para te dar, eu quero orar com você. Então vamos louvar o Senhor com essa última canção. Aleluia, Senhor. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. O Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo louvor. É tua, Senhor, não tem nada nosso, não tem nada nosso, é tudo teu, Senhor. Toda a glória, toda a honra, toda a majestade é tua, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama e cuida tão bem do teu povo, ó Deus, que o Senhor lida até com os nossos medos. Ó Senhor, como nós somos gratos a Ti, ó Deus. Como nós somos gratos pelo impulsionamento do Teu Espírito sobre as nossas vidas, pela limpeza que o Senhor tem causado em nós, para parecermos mais com o Seu Filho. E Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, continua falando com o Teu povo, com a Tua igreja. Sabe, você está aqui, e você é essa pessoa que quer aceitar Jesus, quer aceitar a vida que Ele veio para te dar. Não quer mais viver do teu jeito, a tua vida, mas entende que Ele pagou um preço pelos seus pecados. Ele quer tirar a culpa daquilo que você tem carregado. Ele quer tirar todo o medo da morte, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, que nos dá vida. Só Ele pode dar vida. Enquanto as mulheres, as Marias, foram no sepulcro quando Jesus morreu e foi sepultado, quando elas chegaram lá e elas viram tudo aberto, o anjo falou para elas: por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Existe aquele que é o autor da vida. A Bíblia fala que por meio de Jesus todas as coisas foram feitas e sem Ele nada se fez. Ele quer te dar vida hoje. Se você é essa pessoa, levanta a mão onde você está e eu quero orar por você. Levanta, faça essa declaração: Deus, eu quero hoje receber a vida que o Senhor veio me dar. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ter minha vida nas suas mãos. Eu quero não mais viver na morte, mas como um filho amado perto de Ti. Você, essa pessoa, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, conhece cada um aqui que está levantando as mãos, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor encontre essas pessoas onde elas estão, que haja transformação, que haja, Deus, um impacto do Senhor, do Teu mover, ó Deus, sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Deus que estes se levantem, ó Deus, e vivam essa nova vida no Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, cada mão levantada aqui, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha produzir vida, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha fazer novo. Tira toda a culpa do pecado, ó Deus, que a fé deles esteja no Senhor, ó Pai. Repete comigo essa oração: Deus,
Hoje eu recebo o Senhor no meu coração. Hoje eu recebo a vida e aceito a vida que o Senhor veio para me dar. Eu confesso Jesus como Senhor e meu Salvador pessoal. E eu nunca mais serei o mesmo. Me encha com o teu Espírito. Que o Espírito Santo me capacite com o poder do alto para viver a vida que o Senhor me chama para viver nessa terra, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Não consigo entender seu mistério.